Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 369. Princípio espiritual. E de acordo com os comentários anteriores, dando-se sequência capítulo 10º. Há uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém, a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino tem-se de concluir que o move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Está sendo tratado, inclusive nos vídeos anteriores, apenas estamos dando sequência. Porque é natural. Ora, não pode, ou melhor, não podendo acudir a ninguém, a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino tem-se de concluir que o move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Então, uma inteligência move o pêndulo do sino, agitando-o de acordo com a intenção. Diferente de uma rajada de vento. Quando você passa próximo a uma árvore, por exemplo, uma árvore frondosa, que você não consegue enxergar o interior daquela copa da árvore. Você passando próximo, você observa as folhas numa lentidão, balançando para lá, para cá, devagarinho, ou até mesmo parada, porque o vento ali não se faz presente. Mas o que você não sabe é que escondido no meio daquela copa há uma pessoa. E de repente você percebe que todos os galhos se agitam. Você raciocina.
Nós somos seres dotados de inteligência. Não porque Deus a inteligência nos deu, porque Deus nunca nos dá nada. Nós conquistamos, principalmente a inteligência. Os gênios. Você acha que os gênios foram por Deus agraciados com a inteligência? Não. A inteligência é um atributo do espírito que batalhou, que lutou, que conquistou, que se esforçou, que procurou ou melhor, que procurou na existência passada ser melhor que nesta existência. E que nesta existência está procurando ser melhor do que na existência passada, para ser melhor na outra existência. Deus não transforma ninguém em gênio. A própria pessoa, o próprio espírito, a própria alma, é que, aproveitando-se de tudo que Deus concede em matéria de oportunidade, não perdendo oportunidade de evolução, ele logra êxito mediante todos os atributos. Então nunca penses que a inteligência foi dada por Deus. Deus não dá nada. O dia que Deus der alguma coisa, ele deixa de ser Deus. Eu tenho ouvido sempre isso aqui. E é natural, por sempre ter ouvido, eu não vou modificar aquilo que faz parte dos desígnios das leis do Criador, não é verdade? Se você aproxima-se de um lago, se faz necessário todas essas dissertações. Nós estamos tratando-se do princípio espiritual. E por mais que fiquemos aqui tratando desse assunto 1 mês, 2 meses, 3 meses, ainda não conseguiremos tratar nada. Você aproxima-se de um lago. Você observa a água, está um espelho paradinha, um espelho. Vem à sua mente: eu vou pegar uma pedra e vou lançar no meio dessa represa.
para me ver o que acontece com esse espelho d'água. Com esse espelho d'água. A vontade é a causa. A pedra faz parte da vontade, que é a causa. Quando você lança a pedra na direção daquele espelho d'água e que ela bate no espelho d'água, deixa de ser causa e se transforma em efeito. Aí eu te faço aquela pergunta, como vó costuma fazer a pergunta, Fernando e muitos outros. O que acontece com o espelho d'água? Ele se agita todo. Se agita de uma tal forma que você não consegue ver as imagens que antes você viam todas nitidamente, inclusive a tua imagem no espelho d'água próximo a você. Porque a água fica trêmula por alguns segundos. Você consegue entender isso? Isso aqui é a água tremendo. Não é a minha mão por causa de bebida, não, porque eu não faço mais uso de bebida alcoólica no plano espiritual, que é a agitação da água. A agitação é o efeito de uma causa que foi a vontade tua de pegar a pedra e lançar no espelho d'água. Você pensa em matar um animal. É triste esse assunto, mas é a realidade. Melhor vamos voltar lá na codificação da doutrina dos espíritos, quando as comunicações se davam através das pancadas. Um sim, uma pancada, um não, duas pancadas, e outra, três pancadas, e outra letra, quatro pancadas, e seis pancadas. Uma inteligência se fazia presente. Que inteligência naquele instante era essa? Naquele instante, passado e presente, era esta. Porque aqui também nos encontramos movidos pelo efeito de um presente, o espírito. A vontade do espírito sobrepunha a causa do interrogante. A prancheta,
a caixa de vime, a cesta. Hippolyte Léon Denisard Rivail, enquanto todos naqueles cabaré se divertiam, davam gargalhadas e tomavam taças e mais taças de chope. Em meio às cadeiras e às mesas que freneticamente acompanhava o ritmo das músicas do momento e dançavam e giravam no ar. Hippolyte Léon Denisard Rivail, naquele momento, parado, observando tudo. Parado, observando tudo. Porque é impossível uma mesa ter músculos. É impossível uma mesa ter cérebro. É impossível uma mesa ter vontade própria. É impossível uma mesa ter perispírito, ter espírito. É impossível uma mesa ter nascido de uma mulher através de uma concepção gerada durante 9 meses? Pensava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Algo deve mover estas mesas, estas cadeiras. E não é que ele, como sempre, estava certo? Vida fictícia. As cadeiras e as mesas, por alguns instantes, elas possuíam. Porque você sabe disso. Vida fictícia. A vontade dos espíritos presentes, que as imantavam e faziam com que elas se dirigissem para lá e para cá. Vida fictícia. Assim nos diz a doutrina dos espíritos. Quem estuda sabe o que eu estou dizendo. Mas o espírito, a causa inteligente, que é o espírito naquele momento, desvinculando sua mente daquele móvel. Se o móvel ainda estivesse no ar, a tendência era que ele caísse e se quebrasse. Ou que se estivesse no chão, que não se erguesse. Porque o espírito, ele podia movimentar quantas mesas e quantas cadeiras ele quisesse em uma noite, desde que uma por uma. Nunca um espírito movimentava 10 cadeiras de uma vez. E nem 10 mesas de uma vez. E nem 10 pianos de uma vez.
e nem 10 caixas de vime, e nem 10 cestas de uma vez? Isso é sabido por aqueles que estudam a doutrina dos espíritos. Por isso que, enquanto no corpo físico, eu não gostava de frequentar casas espíritas. Eu nunca gostei de frequentar casas espíritas enquanto eu me encontrava no corpo físico. A única casa que eu frequentei nos últimos anos no corpo físico, a casa Eurípedes de Barçanufo. Porque toda vez que eu ouvia o professor assim dizendo: aqui priorizamos a qualidade e não a quantidade. Pensava comigo, essa é a realidade. Porque quantos milhões de pessoas se preocupam com a quantidade e não estão nem aí com a qualidade. Tanto é que em 2023, 99% das religiões ainda não descrucificaram o Cristo. Preferem o Cristo crucificado. A única ciência que descrucificou o Cristo foi o Espiritismo, a si mesmo, os verdadeiros espíritas. Porque 99% dos espíritas que se dizem espíritas ainda preferem o Cristo crucificado, porque não sabem ainda o que querem. Uns vão na Umbanda, outros vão na pirâmide, outros vão na igreja, outros vão no benzedor, outros vão na hipometria, no reiki, outros no cabala. Isso não é espírita. Isso é misticismo, isso é charlatanismo, isso é não saber ainda o que quer. Por isso que Sócrates disse: conheça-te a ti mesmo. E vem lá nosso Senhor Jesus Cristo, e assim mais ou menos ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Mas eu te faço essa pergunta: o que é a verdade? Você não vai conseguir me responder o que é a verdade. Pois você acha que a verdade é o que você comunga. Então, por uma questão de respeito, como vó mesmo aqui presente dizendo, é preciso respeitar o nível evolutivo de cada qual, não é mesmo?
Você pode pensar que nós fugimos do princípio espiritual, mas não. Nós estamos tratando da lei. Toda causa inteligente é proveniente. Todo efeito, aliás, inteligente é proveniente de uma causa inteligente. E é natural que para poder esclarecer é preciso esmiuçar, como Luiz Antônio mesmo costuma esmiuçar. Eu confesso a você que eu não tenho o conhecimento que o Luiz Antônio tem. E nem o conhecimento que Fernando tem. E nem o conhecimento que professor tem, nem o conhecimento que vó tem, mas eu estou me esforçando. E enquanto me for dado essa oportunidade, eu quero procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Cássio.